aqui é o Phone Guy e hoje eu vou fazer a teoria suprema de Five Nights at Freddy's. Sim, a teoria suprema, avião! E aí? Avião não, helicóptero. E aí, beleza? Então a teoria suprema vai ser dividida em duas partes. Três partes. A primeira vai ser essa, a segunda vai ser só dia 1º de janeiro, porque dá muito trabalho, sério. Pra reunir todas essas peças, eu tive que também zerar todos os outros FNAFs. Foi brabo, mano. Já clica no gostei e se inscreve, compartilha, né? A primeira parte vai ser do FNAF 4, FNAF 5 e FNAF 2. Aí a próxima parte vai ser FNAF 1 e FNAF 3. FNAF 1 e FNAF 3. E a última parte vai ser FNAF 6 e FNAF Help Wanted. E vamos falar só para bem o que vai ser o final, o que vai ser o FNAF 9. Então vamos para a teoria suprema. Tudo começa em 1979, quando William queria abrir um estabelecimento, para pizzaria, que estava fazendo bastante sucesso, estava começando a fazer sucesso. Então, ele não tinha dinheiro na época e quando chegamos em 1980, que já estava bem no finalzinho do ano. Então, ele consegue comprar um estabelecimento bem pequeno, compra tudo que uma pizzaria normal deveria ter. Mas ele tinha uma ideia de colocar animatronics no lugar para ficar mais temático, mais assim. E os animatronics estavam começando a fazer sucesso. Estavam começando assim e fazia bastante até em alguns lugares. Só que, como peça de animatronics é cara, ele meio que não tinha. E mesmo assim não era tão inteligente para montar um. Aí ele conhece Henry, que eu vou chamar ele de Henry Fisher para ficar mais legal. Só os entendedores vão entender a referência. E eles viram melhores amigos juntando o plano. Então eles limpam o lugar, fazem tudo, deixam tudo um brilho, a pizzaria. E depois eles começam a construir os animatronics, juntam todo o dinheiro que eles conseguem e conseguem construir o primeiro animatronic, Fredbear. Eles constroem Fredbear. Fredbear está em ótimos estados. Sim, em ótimos estados, funciona. Mas eles falaram que só ele não ia dar muito certo. E eles realmente estavam certos. Eles botaram o Fredbear lá. E no primeiro dia o Fredbear quase morreu na mão das crianças. Então ele botou o Spring Bonnie. Porque 2 fica mais legal e um só não tem muita graça. Então eles constroem Spring Bonnie, colocam o Spring Bonnie e aí, meu irmão, dá tudo certo. Só que o Henry tava tudo de boa com o que iria acontecer. A pizzaria vai dar certo, ele tem a filha vai crescer, ele vai ficar velho e todos eles vão morrer. Só que William não queria isso. Ele tinha os 3 filhos, que estavam Michael, de 1980, uns 9, 8 anos. Elizabeth, que estava bem novinha. E Sammy, eu vou chamar ele de Sammy porque ele não tem nome, então só os entendedores vão entender. Sammy, que tinha meio que acabado de nascer. Não, acabado não, já tinha uns 2 aninhos. Mas Henry, meu Deus! Mas William sempre meio que teve uma pegada mais pro Sammy. Ele sempre gostou mais do Sammy, assim. E o Michael meio que ficava com ciúme, né? Tipo, nunca tem um filho favorito, tá ligado? Tipo, isso é muito ruim. Deve ser muito ruim. Então, meio que ele sentia. E ele fazia o irmão dele sofrer muito. E passaram-se os anos
toda vez que o filho de William, ia até o restaurante, ele era torturado pelo seu irmão. Não fisicamente, mas mentalmente. Ele fazia o seu irmão ter medo do estabelecimento. E ele adorava os personagens, o desenho da própria Fred Fazbear, que estava crescendo, que já tinha criado o Fred Chica Bonnie e o Foxy. Ele adorava, mas ele tinha medo. O pai já comprou os bonecos de Fred, do Plush Fred, Plush Chica, Plush Foxy e etc. Só que ele queria o Plush Fredbear. Mas o Fredbear, ele era um que mais fazia sucesso. Ele e o Foxy. Então, o que ele fez? Ele construiu um e botou o primeiro Minion que o William criou foi ele. Ele tem um endoesqueleto bem pequeno, capaz de se mexer. E com uma câmera em seus olhos para ver o que atrocidade o seu irmão poderia fazer com ele. Então ele sempre estava lá, todo momento, observando na sala de Sister Location, que não era quase nada ainda. Era só um buraco no meio da terra com algumas câmeras e o piso. E ele ficava vendo tudo o que acontecia com ele. Ele seguia a todo o momento, todo. Então, em 1983, perto do seu aniversário de 6 anos, então o seu pai, um dos funcionários falta no dia e seu pai vai ter que ficar para meio que, cobrir ele. Então, nessa época eles constroem as Spring Locks porque estava muito caro as peças de animatronic e eles não tinham mais dinheiro para comprar as peças porque os Fredbear Spring Bonnie estavam se desgastando muito rápido. Então eles estavam nos últimos dias de endoesqueleto e eles iam futuramente ser as Spring Locks. Então, no dia do aniversário de Sammy, seu irmão o tortura de todas as formas na semana do seu aniversário. Ele o assusta debaixo da cama, ele o tranca no seu quarto, ele assusta debaixo da TV, ele tranca o seu irmão na Parts and Service, na parte de serviços, o deixando lá como se fosse um pesadelo, um inferno para seu irmão. Ele gritava. Então ele reúne os seus amigos para, no dia do seu aniversário, ele não gostava dos animatronics Fredbear e Spring Bonnie. Então, principalmente do Fredbear. Então, o que ele simplesmente... Você não gosta do Fredbear? Então, que tal você chegar um pouquinho perto dele, hein? Por que você não dá um beijo nele? Então, nisso, ele acabou, todo mundo sabe, Então, meio que, enquanto seu pai estava trabalhando, ele acaba percebendo. Ele percebe e ele literalmente cai no que eu quis dizer em psicólogo, na cabeça, assim. Ele não aguenta, ele simplesmente começa a enlouquecer porque ele tem que pagar a pizzaria, as Spring Locks e o dinheiro para manter seu filho vivo. E ele tava ficando maluco com isso, muito maluco. E Michael, tudo culpa de Michael. E ele sentiu, então, numa coisa, ele acabou saindo de casa bêbado. E ele acabou arrumando briga com um homem. E foi nesse momento que ele cometeu o seu primeiro assassinato. Ele mata esse homem e meio que ele possui o homem com sede de raiva que tinha sido morto. Ele possui uma boneca, mas ele não faz nada. Então essa é a primeira vez que o William vê o Remnant. Ele descobre o Remnant. Rapaz, eu consegui. Eu consegui.
É, moleque, eu consegui, mano. Então, continuando, ele percebe isso. Então, ele descobre o Remnant e pensa, por que não tentar transferir a alma do meu filho para alguma coisa que o mantenha vivo? Só que ele já estava muito louco da cabeça. E com tudo isso, a sua esposa se separa dele, a senhora Afton, que eu vou chamá-la de Mary. Vou chamar ela de Mary só porque é um nome genérico, vou chamar ela só para ter um nome. E a Mary / senhora Afton se separa de William, e o William já tava tipo doido de vez. Então ele acaba tendo um mega surto de raiva e ele assassina a senhora Afton. E antes de ele assassinar, ele tinha construído um aparelho que poderia segurar a alma, mais ou menos com a Scoop Room, uma Scoop Room 1.0. Então ele guarda a alma da sua mulher e para ficar com ela para sempre. Ele guarda junto com lá na Sister Location, que ele constrói toda a Sister Location que a gente vê, menos com os posters. E então, em 1980, só que antes, Michael tem Henry não. William faz e dá o troco no seu próprio filho. Ele constrói os chips do tamanho de uma moeda de 10 centavos e o tortura o seu próprio filho. Ele tortura o seu próprio filho no FNAF 4, transformando os animatronics numa coisa terrível e medonha. E isso traumatiza Michael de vez, deixando ele se sentindo muito culpado. Então William vai até o hospital do seu filho e fala: eu vou te consertar, eu vou te colocar no lugar. Que é o Funny Guy, e eu vou ter que dividir esses 3 partes porque eu fui burro e acabei perdendo a outra parte do vídeo, mas eu ainda tenho essa outra parte, só tive que dividir mesmo porque deu bug, porque eu só fui burro. Mas a próxima parte já vai sair, e se você ficar estranho, meu Deus, o vídeo da segunda parte só vai sair ano que vem, é porque eu gravei esse vídeo em 2019 e era pra ter saído em 2019, mas aí eu fiquei era muito coisa mentira, eu tava com preguiça mesmo. Então é só isso que eu queria avisar mesmo. Então vou lá no canal do Simp TV, que é o meu amigo, que vocês devem conhecer mais como Davi, porque ele tá passando por uma necessidade muito no canal dele, né? Muito. Você consegue quando cruza um doente mental solitário com uma sociedade que abandona ele e trata como lixo esse cara. Liga pra polícia. Eu digo que consegue. Pode ligar pra polícia. Você consegue a merda que merece.